Isaías 14, verso 32. Livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo número 32. Você achou aí na Bíblia? Palavra do Senhor pelo profeta Isaías, que diz assim: que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? Que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Graças a Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por tudo que ela tem para nos ensinar, pelo alimento que nós recebemos através dela. O verdadeiro alimento espiritual não é só de pão que nós vivemos, mas das palavras que procedem de tua boca. Elas nos alimentam, Pai, e são elas que nós queremos ouvir agora. Não estamos aqui para ouvir homens com doutrinas e filosofias, mas a palavra que procede da boca de Deus. Que ela nos seja ministrada, que haja edificação, crescimento, transformação de vida. Fala conosco, eu te peço, Pai, usa a minha vida, que eu entrego em tuas mãos, pedindo tua graça, tua misericórdia, tua unção, meu Pai, para que eu possa ministrar a palavra de acordo com a tua vontade. É a oração que eu faço junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Estamos aqui diante de um texto do profeta Isaías. Se você olhar o contexto, essa é uma profecia de Isaías contra os filisteus, contra inimigos do povo de Deus, inimigos de Israel, de longa data. Os filisteus são narrados na Bíblia como um povo hostil, inimigo de Israel. E no finalzinho dessa profecia, Isaías diz que há uma pergunta que os gentios fazem, há uma pergunta que os inimigos fazem, há uma pergunta que aqueles que não têm Deus sempre estão fazendo. E ele diz, o que vai se responder aos mensageiros dos gentios? Ele diz, o que vamos responder é que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. É a resposta que nós devemos dar. E o que isto significa? Qual o significado disto para nós? Veja, na Bíblia, há alguns significados da palavra Sião. Você já deve ter ouvido muito esta palavra, já deve ter lido na palavra de Deus a palavra Sião. E a palavra Sião é uma referência, em primeiro lugar, à fortaleza dos jebuseus. Foi esta fortaleza que deu origem à cidade de Davi, a cidade fundada por Davi. Então é também o Monte Moriá, o nome do Monte Moriá, onde se construiu o templo, Monte Sião. E é ali a cidade de Jerusalém. Então agora a gente entende melhor o que quer dizer Sião e a que se refere o profeta. A terra de Jerusalém, a terra fundada por Davi, a terra onde está o templo do Senhor, é esse lugar a que se refere o profeta Isaías. E também, às vezes, a palavra Sião até faz uma referência ao próprio céu, ao paraíso, em alguns textos na Bíblia Sagrada, e até também a terra de Israel. Então, o que o profeta está dizendo é que os inimigos vão perguntar a respeito de Sião, e o que nós vamos responder é que Sião foi fundada pelo Senhor e que em Sião há refúgio para os aflitos do povo de Deus. Então, o que eu quero essa noite é fazer aqui um paralelo entre Sião e a igreja do Senhor. Nós estamos celebrando hoje, o aniversário da igreja aqui em São Cristóvão. E uma das coisas que nós podemos exemplificar com Sião é que é Sião e a igreja também um símbolo da presença de Deus. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então, há um símbolo aqui em tudo aquilo que nós vamos ver essa noite. Então, Sião é a igreja, é a terra do povo de Deus, é Sião. Aonde o povo de Deus também encontra refúgio, há refúgio para os aflitos, como diz o profeta. E essa comparação da igreja com Sião, eu quero dizer a você, ela não saiu da minha cabeça, ela está na Bíblia. Veja, abra comigo a Bíblia em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 22 e 23, olha como o autor de Hebreus fala aqui na Bíblia. Diz assim, mas tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo,
a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então veja, o autor de Hebreus, na Bíblia Sagrada, ele é quem faz essa comparação entre Sião e a igreja. Então essa analogia de que Sião representa também a igreja, dizendo que nós chegamos ao Monte Sião, nós chegamos à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, ele não está falando fisicamente, mas simbolicamente, o que simboliza esta Sião. Uma Jerusalém celestial, onde há anjos, onde há uma universal assembleia. A universal assembleia é a reunião de todos os crentes. Então, todos os crentes que compõem a igreja do Senhor são chamados aqui de Sião, como está escrito aqui na Bíblia. E a Jesus, chegamos a Jesus, porque ele está em Sião, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão. Então veja o que ele diz aqui, comparando a igreja com Sião. É baseado nessa comparação que eu queria fazer uma reflexão com você essa noite. Veja, essa é a razão da igreja atrair tanta atenção. Quando Isaías fez essa profecia, e exatamente falando a respeito dos inimigos, como diz aqui, dos filisteus, veja, ela desperta um interesse. Perguntam a respeito de Sião, perguntam a respeito da igreja, porque há um interesse que a igreja desperta, não é, irmãos? E aí, em relação a isso, o que os gentios estão perguntando sobre a igreja? A igreja hoje é atacada, a igreja hoje é mencionada, há muitas menções até desonrosas sobre a igreja, culpa também muitas vezes da própria igreja pelos testemunhos ruins que dá, mas há muita especulação a respeito da igreja. Mas a igreja, sem mudar, ou mesmo que não haja nada errado, ela sempre vai chamar a atenção. Sempre, aonde Deus está, a atenção é chamada. E a igreja chama a atenção porque o povo da igreja é um povo diferente. Nós somos diferentes, ou não? Pelo menos deveríamos ser um povo diferente. E isso por si só já chama atenção. Aquilo que se ensina na igreja é diferente também do que aquilo que se ensina nesse mundo. Então isso também é uma causa da igreja chamar atenção. O povo é diferente, o ensino aqui dentro é diferente. Os nossos objetivos, os nossos planos também são diferentes. Aquilo que a igreja espera, aquilo que nós desejamos, é muito diferente do que as pessoas no mundo desejam. E também nós temos alguns privilégios como igreja, e isso também chama a atenção, pelo menos no que diz respeito às promessas de Deus para a sua igreja. E esses mensageiros mencionados aqui por Isaías, que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? O que nós vamos responder a esses mensageiros dos gentios que fazem especulações sobre a igreja, que fazem perguntas, questionamentos sobre a igreja? Qual é a resposta que nós vamos dar? Primeiro, a gente precisa saber qual é a pergunta, O que eles perguntam a respeito da igreja? A igreja chama atenção, como eu disse. Então, o que as pessoas especulam em relação à igreja? Perguntam sempre qual é a origem da igreja. Que coisa é essa que vocês chamam de igreja e da onde vem isso? Quem foi que inventou essa coisa de igreja? Como se isso fosse produto de uma invenção humana. Então, falando sobre Sião em analogia à igreja, abra comigo a Bíblia no Salmo número 78, a gente vai ler alguns salmos que têm aqui algumas explicações sobre Sião que se aplicam à igreja. Salmo número 78, versículo 68 e 69. Salmo 78, 68 e 69 diz assim: escolheu antes a tribo de Judá o monte Sião que ele amava e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Veja, a escolha de Sião é uma escolha de Deus. Foi Deus quem a fundou, foi Deus quem a instituiu e é Deus quem a mantém e quem a sustenta até o dia de hoje. Então, segundo diz a Bíblia,
Deus a construiu, ela é durável, ela é firme e ela foi fundada para sempre. Então a igreja é uma instituição de Deus. Não foram os homens que inventaram a igreja, não foram os homens que criaram a igreja. Sião é uma construção de Deus. Ela foi estabelecida por Deus e assim ela permanece. No Salmo número 87, uma outra pergunta que podemos responder: qual é a história dessa igreja? 87, verso 3, diz: gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. A história da igreja é uma história gloriosa, desde o início da igreja. Então, nós tivemos os mártires da igreja, as pessoas que morreram pela igreja. Ela está de pé porque muita gente deu a sua vida pela igreja e porque Deus a sustenta até o dia de hoje. Então, entendermos que é Deus o responsável pela manutenção da igreja, que é dele, que pertence a ele, e que a história da igreja é gloriosa. Nós aqui na nossa igreja, que hoje celebra aniversário, eu penso, olhando para trás, como citei aqui de manhã, que nós temos uma história, irmãos. E é uma história gloriosa. Tivemos muitas dificuldades ao longo desses 22 anos, mas tivemos também muitas bênçãos, muito milagre, muitas coisas extraordinárias aconteceram. Então, isso também mostra uma história de glórias, glórias de Deus, não dos homens, mas glórias de Deus, coisas que Deus realizou aqui ao longo desses anos. Então, a história da igreja é sempre gloriosa. No Salmo número 99, vamos ler agora o Salmo número 99, no versículo 2. Salmo 99, verso 2, responde a outra pergunta: quem é o rei desta cidade? Salmo 99, 2 diz assim: o Senhor é grande aonde? Em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. O Senhor é grande em Sião. O Senhor é grande aqui na igreja. Ele é o maior, o melhor em nosso meio. Ele é elevado acima de todos. Então, o rei da igreja, o rei de Sião, não é Davi, não é um homem, não é uma pessoa qualquer, mas é Deus que reina em Sião. E Deus tem reinado na nossa igreja, porque nós o colocamos em primeiro lugar, porque nós dedicamos a igreja todo o tempo ao Senhor, e Ele tem sido sobremodo elevado acima de todos aqui nessa igreja. Então Ele é o dono, não é um homem o dono da igreja, não é uma pessoa, não é uma instituição. O dono da igreja é o Senhor, e Ele tem feito maravilhas em nosso meio. Agora vamos olhar para a Bíblia em Gálatas, capítulo 4, no versículo número 26, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 4, versículo número 26. Aqui a Bíblia diz o seguinte: mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe. Veja o que está escrito: é livre a Jerusalém celestial, aquela que nós todos um dia seremos. A igreja é chamada à liberdade. Ainda em Tiago, agora capítulo 1, versículo número 25. Tiago 1, verso 25 diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei de quê? Da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, Gálatas falou da liberdade e Tiago diz que nós somos regidos pela lei da liberdade. Qual é a constituição da igreja? É a lei da liberdade. Nós fomos chamados à liberdade, porque a igreja é composta de gente livre, gente que Deus libertou. Como a gente ouviu de manhã, o povo de Deus era cativo no Egito, mas de lá foram tirados por mão poderosa de Deus e foram tirados para viver em liberdade. E a Bíblia diz simbolicamente que nós cristãos não devemos novamente nos submeter ao jugo de escravidão. Muito pelo contrário, fomos chamados para a liberdade e temos que preservar essa liberdade a todo custo, porque foi para isso que Deus nos libertou. A Bíblia chega a dizer, se referindo a Jesus, que quem Ele libertar, verdadeiramente será livre.
Então a igreja está baseada no princípio da liberdade. Nós somos livres. Sião é livre, a Jerusalém celestial é livre, e a nossa Constituição é a liberdade. Veja o que diz a Bíblia agora em Ezequiel, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, versículo número 12. Ezequiel, capítulo número 43, versículo número 12. Está escrito assim: esta é a lei do templo, sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. Qual é a lei? A Constituição é a liberdade. E a lei da liberdade é a lei da santificação. E aí, amados, nós precisamos entender que a liberdade que Deus nos dá não é sinônimo de licenciosidade, não é sinônimo de liberalismo para que a gente faça o que quiser e viva da forma que bem entender. Mas Deus nos deu liberdade para que agora possamos ser santos. E a Bíblia diz santos, e santo significa separados para Deus. Quando Deus chama um povo, Ele separa este povo para si próprio. E esta separação é a nossa santificação. Então nós somos chamados a viver em liberdade, mas essa liberdade nos leva para a santidade. Santidade ao Senhor, ouvimos isso também de manhã hoje. Deus nos chama para a santidade. Deus nos deu liberdade de não estarmos mais atrelados, aprisionados ao pecado, não estarmos mais agora condicionados a uma vida de desobediência, mas somos livres para obedecer agora. E essa obediência nos leva automaticamente ao caminho de santidade. A separação que Deus requer para que nós sejamos povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, como diz a palavra do Senhor. Essa é a igreja do Senhor, é o sacerdócio real, é a nação santa, é o povo de propriedade exclusiva de Deus. A nossa lei, então, queridos, é a santidade, essa é a lei da igreja. Agora, voltando ao Salmo número 147, vamos ler o Salmo número 147, versículo número 12 até o versículo número 14 do Salmo 147, do 12 ao 14. Diz: louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Queridos, qual é o tesouro da igreja? Qual é o tesouro de Sião? Talvez muitos gentios perguntem por isso, né? Seja essa uma das perguntas dos gentios. Qual é o nosso tesouro como igreja? Esses versículos que eu li aqui garantem a proteção de Deus sobre Jerusalém. Garantem a proteção de Deus sobre Sião. A nossa segurança é o Senhor. Há um hino antigo que chamava-se Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. É aquele que nos dá segurança e, segundo diz o texto que nós lemos, dizendo: louva Sião ao teu Deus. Porque ele reforçou as trancas das tuas portas, abençoou os teus filhos dentro de ti. É dentro de Sião onde está a nossa fortaleza. É dentro da igreja que nós somos protegidos desse mundo, irmãos. Era dentro da arca de Noé que todos ali foram preservados, família de Noé e os animais. Porque fora da arca havia um juízo de Deus sendo derramado sobre toda a terra. Hoje o lugar mais seguro para nós é dentro de Sião, é dentro da igreja. É aqui que há proteção para os nossos filhos, dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. É aqui que Deus nos alimenta com o trigo, o pão. O pão vivo que desceu do céu, Jesus, o nosso verdadeiro alimento. O pão que é a palavra que Deus ministra aos nossos corações. É aqui que nós recebemos desse pão. É aqui que Deus nos sustenta, é aqui que nós somos fortalecidos, é aqui em Sião que nós somos protegidos pelo Senhor. Então o nosso tesouro não é
uma grande conta bancária, não é um grande acúmulo de bens, o nosso grande tesouro é tudo aquilo que nós temos na igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte e que é constituída por cada um dos seus membros. A bênção do Senhor está sobre nós e esse é o nosso tesouro, essa é a resposta que nós devemos dar a quem nos questionar a respeito disso. Veja no Salmo 48, no versículo 11 até o versículo 14 do Salmo número 48. Do verso 11 ao verso 14 diz: Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios para narrardes às gerações vindouras. Que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. A cidade de Sião exaltada pelo salmista, com suas torres, com suas proteções, e ele dizendo aqui, Deus é o castelo forte. Deus é o sustentador disso tudo e Deus será o nosso guia até a morte. Tudo isso nós temos na igreja, nesta Sião em que estamos agora. A presença de Deus, a proteção de Deus, Deus nos guiando até o fim. Aquele que quiser ser guiado por Deus terá sempre o Senhor como seu guia até o fim, irmãos. Isso nós encontramos na igreja do Senhor. Nós não somos igreja fora da igreja. Nós somos igreja dentro da igreja. Porque a igreja somos nós que compomos esta assembleia, abençoada por Deus, consagrada, como está escrito nos textos que nós já lemos até agora. E outra pergunta que pode ser respondida no Salmo número 102, no versículo 15 até o versículo 18, está escrito assim, Salmo 102, do 15 ao 18. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo há de ser criado, louvará ao Senhor. Assim é o futuro da igreja, assim é o destino da igreja. Como é dito a respeito de Sião, por alguns que ainda nem existiam, Deus já está aqui declarando qual seria o futuro desta nação, qual seria o futuro da igreja. A igreja vai sempre permanecer, irmãos, porque Deus sempre cuidará da sua igreja. A igreja sempre será guardada pelo Senhor e a igreja sempre será sustentada por Deus, como nós lemos aqui. Todas as nações temerão o nome do Senhor. Todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião. Foi Deus que edificou a igreja e é Ele que tem sustentado a igreja até o dia de hoje. É Deus que tem sustentado esta igreja e Ele mostra a sua glória. Atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. O Senhor ouve a oração que fazemos nesse lugar. O Senhor ouve o nosso clamor. A Bíblia disse também em relação ao templo em Jerusalém, que se o povo de Deus se humilhar e orar e buscar ao Senhor, Deus vai sarar a terra. Então há um lugar de oração, há um lugar onde nós podemos nos reunir para clamar. E diz ele, ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. O salmista já falando da igreja, há um povo que vai ser criado, um povo que ainda não existe, mas que virá a existir. Um povo que há de ser criado para louvor ao Senhor. Esse povo é a igreja. Um povo que na época do salmista não existia porque só existia Israel. Mas hoje a igreja também é Israel do Senhor. Um povo escolhido por Deus, um povo chamado pelo Senhor para louvar ao seu nome. E o salmista já anunciava a um povo que ainda será criado e esse povo louvará ao Senhor. Sabe quem é esse povo? Eu disse aqui, somos nós.
nós fomos chamados para louvar a Deus nesse lugar. Então, amado, não faça da sua presença na igreja algo qualquer. Não faça da sua igreja algo qualquer, como se você pudesse estar aqui ou em qualquer outro lugar desse mundo. Faça desse lugar um lugar especial, um lugar de louvor, um lugar de oração, um lugar onde Deus acolhe o nosso clamor, onde o refúgio é encontrado, onde o aflito é acolhido. São essas as promessas de Deus em relação a Sião, onde nós temos um encontro aqui com Deus e com os irmãos, onde nós temos todas as condições de desfrutar uma vida excelente na presença de Deus, aonde nós somos protegidos, aonde nossos filhos são guardados, irmãos. Não há lugar melhor para você criar os seus filhos do que na casa de Deus. Quantos hoje nós estamos vendo na rua? Porque primeiro saíram os pais, porque primeiro não permaneceram no Senhor, e hoje estão com os filhos perdidos. Aqui é o lugar do encontro, aqui é o lugar do acolhimento, aqui é o lugar da criação, é o lugar da bênção, é o lugar do louvor. Tudo isso está relacionado ao plano de Deus para Sião. E os gentios perguntam, e sempre vão perguntar, como disse aqui o profeta Isaías, voltando lá ao texto do profeta que nós lemos aqui no início da mensagem, Isaías capítulo 14, no versículo número 32, no final do capítulo 14, que vamos responder aos mensageiros dos gentios. Eles estão sempre perguntando, eles estão sempre querendo saber o que há de especial em Sião, o que há de especial na igreja. Deus já nos respondeu através de tantos desses versículos e a nossa resposta precisa ser dada. E a razão de muitos perguntarem, irmãos, alguns perguntam por desprezo, alguns perguntam por deboche, mas outros perguntam porque estão interessados em encontrar também uma Sião, encontrar também um lugar de refúgio, de acolhimento. Há muitos nesse mundo que estão sem amparo, estão por aí a vagar, não é? Como diz aquele antigo louvor, muitos estão por aí a seguir, e eu aqui sem nada a fazer. Você lembra desse hino? Não, é Hinossauro, né? Ninguém lembra de Hinossauro. Muitos estão por aí a seguir, e eu aqui sem nada a fazer. Quero ser um vaso usado por ti, ó Pai. Abra o meu coração. Olha aí, tá vendo? Tem uns antigos, tem uns dinossauros, tem uns dinossauros aí, né, que conhecem. Mas é isso, queridos. O mundo está aí e muita gente está perguntando porque quer saber mesmo, porque precisa encontrar uma porta, precisa encontrar um lugar onde haja refúgio, onde haja acolhimento. E é por isso que nós devemos nos dar o trabalho de responder, sim, responder a esses mensageiros dos gentios que perguntam sempre a respeito de Sião. E Isaías diz, o que vamos responder? Nós vamos responder que Sião foi fundada por Deus. O que é essa igreja? Essa igreja foi fundada por Deus. Por que existe a igreja? Porque a igreja é um plano de Deus. Essa é a resposta que nos diz aqui Isaías. E nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. A gente vai responder, aqui há refúgio. Há refúgio para você também, se você desejar fazer parte do povo de Deus. Se você desejar entregar sua vida para Jesus, se tornar um filho, como diz a Bíblia, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, João 1,12. Então, se você o confessar, você vai ser filho também. E como filho, você vai fazer parte do povo. E como povo, você vai encontrar refúgio na casa do Senhor. Ela é refúgio para os aflitos. Nela encontram refúgio os aflitos do povo de Deus. Não é para o estranho. O refúgio não é para o estranho, para o desconhecido, mas é para o povo de Deus. Sião é para o povo de Deus. A igreja é para o povo de Deus. E ela está aberta para todos que quiserem se juntar a ela, confessando Jesus, crendo no Senhor e se tornando filhos de Deus. Fazem parte do povo e vão encontrar certamente refúgio para as suas almas. Vão encontrar certamente a paz
que não encontram em outros lugares. Por isso nós temos que responder aos mensageiros dos gentios. Por isso cabe a nós responder àqueles que questionam sobre a igreja. Por isso cabe a nós defender, sim, a igreja do Senhor. Cabe a nós dizer a razão dela existir. Cabe a nós dizer, não foi um homem que inventou. Por mais que os homens hoje queiram lucrar com ela, não foi uma ideia de homens, mas foi uma ideia de Deus. Deus é o chefe, é o rei, é o autor, é o consumador, é o sustentador da igreja. E nós temos que responder a esses questionamentos. A Bíblia diz que temos que dizer a razão da nossa fé. Todo cristão deve estar pronto a dizer a razão da sua fé. Então a nossa resposta deve ser dada a todos aqueles que perguntarem sobre a igreja, independente da motivação, se é por raiva, se é por deboche ou se é por necessidade. Responda da mesma forma, esteja pronto para responder por que você é um crente, por que você vai à igreja, por que você gasta o seu tempo com isso. Esteja pronto para dizer qual a razão, por que isso é tão importante na sua vida. Esse é um questionamento que muitos nos fazem. Por que você vai à igreja? Se não for de manhã, por que vai de noite também? Se não for no domingo, por que vai na quinta? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Ah, tem evento também, sábado tem isso e aquilo, agora você não faz mais nada, é igreja, é igreja. O tempo que a gente passa aqui é tão pequeno em relação ao tempo que a gente passa lá fora. O tempo que a gente gasta aqui em poucos cultos da semana é tão pequeno em relação ao tempo que a gente passa lá fora. A mensagem de manhã hoje terminou dizendo que o salmista Davi desejava habitar na casa do Senhor por quanto tempo? Para todo sempre. Porque é muito pouco o tempo que a gente passa aqui dentro. Então, amados, temos que estar prontos a dizer a razão da nossa fé. A razão do nosso compromisso com a casa de Deus. Quem é Sião para nós e qual o compromisso de Deus também com ela. E que aqui é um grande lugar de refúgio, de acolhimento. Aqui é um grande lugar de segurança. Veja, Jesus mesmo disse em Mateus 16, 18, para a gente encerrar. Leia aqui Mateus, capítulo 16, verso número 18. Uma grande declaração de Jesus, e poucas vezes em que a palavra igreja é mencionada nos evangelhos, na verdade é a única. Mateus 16, 18, está escrito assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? A afirmação que Pedro fez um pouco antes. Perguntaram o que o povo está dizendo que eu sou. E cada um disse uma coisa. Uns dizem que o Senhor é o profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, reencarnado, sei lá. Cada um diz uma coisa. E ele disse assim: e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro ousadamente disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus disse: você é Pedro, e sobre esta pedra, essa afirmação, essa confissão que você fez, eu vou edificar a minha igreja. E ele termina dizendo o quê? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podem tentar de tudo contra a igreja. Jesus protege a igreja. Sabe quando Jesus não vai mais proteger a igreja? Quando ela for arrebatada para o encontro com o Senhor nos ares. Aí nós vamos embora. Esses prédios vão ficar aqui, mas nós estaremos para sempre com o Senhor. E aí o anticristo poderá se manifestar plenamente e fazer todo o estrago que está programado para ocorrer nos 7 anos de grande tribulação que virão sobre a terra. Mas até lá, o Senhor está guardando a sua igreja, está protegendo a sua igreja. É a Sião, a Jerusalém de Deus, que é guardada pelo Senhor, e nós temos o privilégio de estar dentro dela, de sermos protegidos por ela, de criarmos aqui os nossos filhos, de edificarmos aqui a nossa família. É um privilégio, queridos, que Deus tem nos dado. Então valorize Sião, valorize a igreja do Senhor, valorize o fato de você ter uma família cristã e de você estar edificado na casa de Deus. Não existe uma igreja perfeita, mas existe a igreja que é de Deus e a que não é de Deus. E a que é de Deus, Deus guarda. E nela há segurança, nela há conforto e há refúgio para os aflitos do povo de Deus. Se há alguma aflição na sua vida, se há alguma tristeza no teu coração, aqui é um lugar onde você pode vir de coração, é um lugar onde você pode derramar sua alma diante de Deus e
ter irmãos ao teu lado, para junto contigo lutar, para junto com você lutar, caminhar lado a lado. Assim é a igreja de Deus e assim Ele tem abençoado a igreja nesse lugar. Que nós nos alegremos por essa possibilidade de estarmos dentro de Sião, protegidos, tendo consolo nas nossas aflições. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque estamos na tua casa, temos aqui conforto, abrigo, consolo. Aqui as nossas aflições são tratadas, são consoladas, Pai, são tratadas pelo Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque fazemos parte da tua família, porque agora somos filhos de Deus, porque confessamos o teu nome. Temos esse privilégio, Pai, e nós te agradecemos muito por termos encontrado uma casa espiritual, por não estarmos soltos nesse mundo, por termos aqui um abrigo, um lugar que nós podemos chamar a minha igreja, a igreja do Senhor, que Ele me acolhe, que Ele me abençoa, que Ele me protege. Como é bom, meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo mais que o Senhor ainda há de fazer por essa igreja. Continua abençoando a tua obra nesse lugar, enquanto ela tem